A névoa rodopiava como um sudário ao redor dos tornozelos, densa e fria, roubando-los de um sol que já se rendia ao crepúsculo. Marco e Sofia, dois turistas ávidos por experiências autênticas, adentraram a floresta chorosa, ignorando as advertências do velho guarda florestal. Não vão lá, ele lhes dissera, com os olhos nublados por um medo ancestral. Essa floresta se alimenta da dor. Nunca devolve o que toma. Marco, o mais cético, havia rido. B.A. Lendas de velhos. Queremos ver a floresta, não é, Sofia? Sofia, embora com uma pitada de inquietação no estômago, assentiu. A promessa de uma paisagem única, mergulhada em uma névoa perpétua e com árvores retorcidas como mãos esqueléticas, era demasiado tentadora para resistir. À medida que se internavam na floresta, o silêncio se tornava mais denso, opressivo. Os pássaros, normalmente buliçosos ao cair da tarde, haviam silenciado. Apenas o som de suas botas rangendo sobre a folhagem úmida rompia a quietude. Mas, pouco a pouco, um novo som começou a se filtrar em seus ouvidos. Um gemido surdo, um lamento que parecia vir de todas as partes e de nenhuma ao mesmo tempo. Você ouve isso? Perguntou Sofia, com a voz trêmula. Marco franziu a testa. É o vento, certamente. Sopra entre os galhos. Mas não era o vento. O lamento se intensificava, tornando-se mais definido, mais humano. Era um coro de vozes lastimosas, um sussurro constante de dor e desespero. Ajude-nos a escapar. A frase, pronunciada em um eco fantasmal, calou fundo em seus ossos. Marco tentou manter a compostura. Deve ser algum eco estranho. A forma como estão as árvores. De repente, uma rajada de vento gelado varreu a floresta, levantando a névoa o suficiente para revelar uma figura pálida, quase transparente, flutuando entre as árvores. Era uma mulher, vestida com farrapos, com o rosto desfigurado pelo sofrimento. Seus olhos, fundos e vazios, pareciam olhar através deles, para um abismo de tormento eterno. Sofia gritou e se agarrou ao braço de Marco. A figura se desvaneceu tão rápido quanto havia aparecido, mas o lamento se intensificou, enchendo a floresta com uma cacofonia de queixumes e súplicas. Temos que sair daqui, exclamou Marco, o ceticismo feito em pedaços. Tentaram retornar sobre seus passos, mas a floresta parecia ter mudado. As árvores, antes dispostas em uma ordem reconhecível, agora se erguiam como uma barreira impenetrável, bloqueando o seu caminho. A névoa se adensou ainda mais, envolvendo-os em uma escuridão asfixiante. Se perderam. Durante horas, vagaram sem rumo, ouvindo os lamentos, vislumbrando figuras espectrais que dançavam na periferia da sua visão. Cada passo que davam parecia afundá-los mais no desespero. A floresta se alimentava de seu medo, tornando-se mais forte com cada grito, com cada lágrima. Em um momento de lucidez, Sofia parou. Marco, espere. Acho que entendo. Não podemos lutar contra isto. Temos que sentir isto. Marco a olhou, confuso. Sentir isto? Você está louca? Não. Pensa. A floresta se alimenta da dor. Se a evitarmos, nos consome. Mas se a aceitarmos, se sentirmos sua dor, talvez nos deixe ir. Duvidando, Marco assentiu. Fecharam os olhos e se permitiram sentir a tristeza, a angústia, o desespero que emanava da floresta. Sentiram a dor das almas presas, seu anseio por liberdade, seu terror ante a eternidade. Foi uma experiência esmagadora, quase insuportável. Sentiram como se suas próprias almas fossem absorvidas pela escuridão. Mas, pouco a pouco, a intensidade do lamento começou a diminuir. As figuras espectrais se tornaram menos frequentes, menos ameaçadoras. Quando finalmente abriram os olhos, a névoa havia se dissipado ligeiramente. Um claro sendeiro, antes oculto, se estendia ante eles.
Era o caminho de volta. Correram, sem olhar para trás, até que saíram da floresta. Caíram de joelhos à beira do caminho, jadeando, tremendo, mas vivos. Nunca voltaram a ser os mesmos. A floresta chorosa lhes havia roubado algo mais que sua inocência. Lhes havia mostrado a verdadeira natureza do horror, a existência de um sofrimento que transcendia a compreensão humana. Mas o pior estava por vir. Semanas depois, Marco começou a ter sonhos vívidos, a ouvir os lamentos em sua cabeça, inclusive quando estava acordado. Via as figuras espectrais nos cantos de sua casa, espreitando-o, chamando-o. Uma noite, Sofia o encontrou no jardim, parado frente a uma árvore, com os olhos vazios, repetindo uma e outra vez: "Ajude-nos a escapar." Tentou detê-lo, mas ele a empurrou com uma força surpreendente. Adentrou-se na árvore, desaparecendo em seu tronco como se fosse uma porta para outra dimensão. Sofia gritou, horrorizada. Correu em direção à árvore, decidida a resgatá-lo, mas quando a tocou, sentiu uma descarga de energia escura que a paralisou. Viu seu próprio reflexo na casca, mas não era seu rosto o que olhava. Era o rosto de uma das almas em pena da floresta chorosa, presa para sempre em um ciclo de sofrimento e desespero. E então, entendeu a verdade. A floresta não só se alimentava da dor dos que entravam, também os convertia em parte dela. Marco e ela não haviam escapado da floresta chorosa. A floresta chorosa havia escapado com eles. E agora, ela também era parte de seu lamento eterno.